Fala, povo do agro, estamos aqui para mais um episódio do Agrocultura. Eu sou Alisson Leitão e hoje vou ter o prazer de conversar com a amiga Miriam da revista Campo e Negócio. Seja muito bem-vinda, Miriam, obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar aí parte da sua rotina para dividir conosco todo o trabalho que vocês desenvolvem na revista Campo e Negócio. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Alisson Agrocultura, também por esse convite. Alisson, que é nosso amigo e parceiro de longa data, porque ele também é nossa fonte da revista Campo e Negócios, né? E o prazer é todo meu em dividir o nosso tempo aí com os seguidores, tanto da Agrocultura quanto da Campo e Negócios também, e esclarecer todas as dúvidas de vocês com relação a esse meio jornalístico focado no agro. Perfeito, Miriam. E como a gente já tem conversado, eu já sou um antigo cliente da revista Campo e Negócio, desde lá do meu tempo de faculdade, que eu já acompanho o trabalho de vocês, e não à toa que quando começamos esse projeto aqui do podcast, eu fiz contato e para desenvolver essa parceria, porque sou realmente um entusiasta do trabalho que vocês desenvolvem. E aí, para quem ainda não conhece, conta um pouco da história, como que nasceu o projeto da Campo e Negócio, e quanto tempo esse projeto já tem? Fala um pouquinho aí dessa trajetória. Claro, conto sim. A revista Campo e Negócios, ela nasceu há 23 anos. O propósito inicial era trazer uma informação de credibilidade, uma informação que fosse acessível e com uma linguagem mais fácil, tanto para o produtor rural, quanto para o professor, doutorando, o PhD também, que inclusive usam as nossas revistas hoje como fonte de referência, de estudo e até de ensino. E aí a gente nasceu, as proprietárias que são duas, Joana Dark e Ana Maria Diniz, elas vieram já de um jornal agrícola, né? E juntas elas resolveram que uma revista seria o meio mais profissional de entregar essa informação de qualidade para o leitor, né? Então, foi há 23 anos que essa ideia nasceu. A revista, então, se consolidou no mercado, era apenas um exemplar bem grosso. A gente brinca hoje que parecia até uma enciclopédia, né? Porque a gente envolvia todos os cultivos, inclusive criação de animais também no mesmo exemplar. Para que ficasse mais fácil manusear e também para que os nossos parceiros anunciantes tivessem um foco mais nichado, a gente optou, então, aí há 21 anos, né, que foi quando nasceu a revista Campo e Negócios HF, por a gente justamente trazer essa segmentação. Então, há 23 nasceu a Campo e Negócios Grãos, e há 21 anos atrás, a Campo e Negócios HF, voltada para o setor de hortifruticultura. E, bom, como a gente vinha sempre em contato com as fontes, com os anunciantes, a gente descobriu que o mercado também deficiente em informações era o de silvicultura. E a gente resolveu trazer um terceiro suplemento, que foi a Campo e Negócios Florestas. Isso foi há 13 anos. Não muito satisfeitos, né? A gente ainda resolveu lançar aí 2 anuários, que são o Anuário do Café e o Anuário de Hortifruti. Mas são informações focadas em economia, em regiões produtoras, produtividade, lançamentos em relação a produtos e manejos mais voltados para a produtividade. Esse hoje é todo o nosso portfólio desses 5 suplementos, Alisson. No caso, como que, de fato, como você bem frisou, a revista ela não tem um cunho só informativo, mas ela é de fato muito técnica e preza muito por isso nas suas matérias. Como que vocês definem, por exemplo, as tendências para ficar sempre antenado a cada tema, como você mesmo expôs, o portfólio ele é bem amplo, e aí como que é feita essa definição? Porque o agro muda todo dia, né? Todo dia tem uma novidade. Isso mesmo, Alisson. Então, o que a gente tenta trazer como prioridade, né? Durante os eventos que a gente participa dos principais, AgriShow, Hortitec, eventos de silvicultura também, a gente tem sempre uma equipe pronta para ouvir todas as demandas que as nossas fontes, assinantes e leitores têm. E um outro canal também é a nossa assinatura, que todas as vezes que o nosso setor entra em contato ou para renovar a assinatura ou para receber alguma dúvida do leitor, a gente sempre pergunta, a gente está sempre aberto a saber que tipo de assunto a pessoa quer. Outro canal também que a gente tem é o Instagram, o nosso direct tem também, ele está aberto, né, para todas as dúvidas, além do canal de transmissão que a gente tem lá dentro. Então,
vou até revelar para você um segredinho nosso, que todas as vezes que a gente entra em contato com uma fonte, justamente para levantar um determinado tema daquela edição, a gente já pede sugestão para a próxima edição também. Isso faz com que a gente traga temas atuais, mas não só vá seguindo aquela linha rotineira do agro. A gente tem sempre uma demanda, sempre uma dúvida, né? O leitor não sabe qual é a diferença do organomineral com químico, por que não aplicar só o orgânico, só o químico, por que juntar isso no organomineral, por exemplo? Quais são as vantagens hoje de plantar o soja ou o milho? Qual o perigo da semente pirata? Então, esses são temas que realmente vão fazer a diferença no agro, que a gente quer priorizar, porque vai fazer a diferença no campo, na produtividade e no alimento que vai à mesa dos brasileiros todos os dias também, né? Sem dúvida nenhuma. E outra coisa também que a gente percebe mês a mês é a preocupação com justamente os temas que são tratados, e meio que vocês têm que trabalhar com um pouco por antecipação. Na verdade, as revistas, as periódicas, elas são mensais, e aí quando elas vão ser lançadas, por exemplo, muitos dos temas eles ainda estão surfando na crista da onda. Então, como é que é feito esse trabalho aí meio que de bola de cristal para saber o que continua aí na vitrine, né? É verdade, Alisson, você trouxe uma questão bem interessante. Para a gente realmente trazer o tema antes que ele passe, né, vamos falar que ele fique passado ali, a gente precisa realmente analisar as tendências, tanto do mercado, quanto de manejo, tratos culturais, né? Isso a gente conta com fontes que são muito próximas. Você, inclusive, já escreveu para nós, o que faz com que a gente tenha um tempo muito curto aí, porque a gente não pode trazer uma informação defasada, né? Pensando assim, por exemplo, a informação de mercado. As revistas sendo mensais, eu não posso trazer do começo do mês se a revista vai ser impressa no final do mês, né? Então, a gente tenta dar para a nossa fonte um prazo muito curto entre o fechamento da edição e o material que ele vai entregar para a gente editar ali. Isso é feito com uma parceria de muito longo prazo, né? A gente até, graças a Deus, quero dizer aí a vocês também, que são nossas fontes, você, Alisson, que falou no começo aí, que é um parceiro de longa data nossa, pessoas que vieram para nós como graduandos, e hoje são professores, hoje estão no mercado, né? Muitas vezes até liderando aí multinacionais, a gente tem alguns casos também, isso é motivo de grande orgulho para nós. Então, apesar de sermos revistas mensais, sendo uma delas bimestral, que é a Florestas, né, a Campo e Negócios Grãos e HF, elas realmente têm que ter esse feeling aí de entregar a informação dentro do tempo para que ela não fique defasada, né? Agradeço de novo vocês, nossas fontes queridas, que estão com a gente nesse processo aí, muitas vezes brigando comigo, né? Mas esse prazo é curto, mas esse é o motivo, pessoal. Às vezes não dá para esperar, né? Miriam, e outra coisa, falando em parceria move o mundo. Eu sou um adepto e um entusiasta de todas as parcerias possíveis. Como que funcionam as parcerias? São duas perguntas, mas um por parte. A parceria para a produção das matérias. A gente percebe lá, edição após edição, que vocês são muito criteriosos com a escolha da pessoa ali que vai assinar as matérias, né? E como os temas eles são muito amplos, eu acredito que o banco de dados de vocês é bem vasto. E aí como que funciona essa captação, a formalização dessa parceria para a produção e do conteúdo que vocês vão publicar? Sim. É também um assunto bem interessante aqui, até para confirmar a credibilidade das informações, que é um assunto muito sério. O nosso time editorial, ele trabalha muito seriamente nisso, Alisson, porque a gente sabe até que hoje, eu vou dizer aí para vocês que com a inteligência artificial, a gente tem tido muitos materiais que são jogados lá para voltarem já com as perguntas que a gente passa respondidas, né? E não é isso que a gente quer realmente que o manejo, a prática, a experiência do profissional seja impresso naquela matéria. Então, a gente definiu há 3 anos que só um time realmente graduado poderia escrever para a gente. Isso porque muitas vezes o professor entregava para o graduando e como, por exemplo, se tivesse uma fase de provas, né, o professor não ia ter tempo suficiente hábil para avaliar se aquele conteúdo realmente era confiável, se o graduando realmente teve o cuidado de expressar
tudo que ele sabia ou que muitas vezes ele ainda não tinha tido experiência, né? Já que ele ainda estava na academia ali até então. Então, a gente já colocou como um ponto de corte ali que todas as nossas fontes são graduados para cima, ou seja, muitas vezes a gente tem mestres, doutorados, PhD, dificilmente é só graduado mesmo. Né? Um outro ponto, todas as fontes de informação econômicas, no caso, números de produção, regiões produtoras, produtividade, todas essas fontes são fontes oficiais, ou seja, Embrapa, IBGE, Conab, universidades de renome, como o Unesp, né? E como tantas outras aí, a USP, que a gente conhece, que são renomes, que são reconhecidas no mundo da agronomia. Isso aí é uma marca de corte para a gente, até porque a gente acredita que a informação correta, de confiança, a informação que tenha credibilidade, ela tem que ser construída, ela não pode ser jogada, né? Então, a Campo e Negócios tem isso daí como uma premissa mesmo, Alisson. Perfeito, Miriam. Então, já conhecendo um pouco mais da parte interna do processo de produção da revista, e aí como que fica a parte com os parceiros externos, os consumidores, né? Na verdade, ainda no meio termo, a gente tem os parceiros ali que participam do processo de veiculação da revista, que são os patrocinadores, os apoiadores. Sim. Uma empresa que, por exemplo, estiver vendo agora nesse momento e quiser ter o seu conteúdo veiculado, com todas as prerrogativas que você falou aqui, muito mais, que não deu ainda para citar, como que ele pode fazer, Miriam, para participar do conteúdo da revista Campo e Negócios? Claro, a gente tem duas formas de trabalhar na Campo e Negócios, mas eu vou dar um passo antes só para que quem está nos assistindo entenda como é feito essa veiculação, tanto da marca quanto dos materiais em si, editoriais que a gente publica, né? A revista hoje é multimídia, Alisson, tanto é que isso que a gente está falando aqui, inclusive, vai estar no nosso site, no nosso YouTube, no nosso Instagram também. Então, hoje a gente tem a revista impressa, o nosso Instagram, o YouTube, o site, o Facebook, o LinkedIn. Então, todas essas mídias trabalham em conjunto e globalmente, uma gerando conteúdo para a outra. Claro que cada uma na sua linguagem e todas elas abordando os mesmos temas, não, desculpa, cada uma abordando o seu tema, todos eles com confiança e credibilidade que eu falei até aqui. Bom, a gente tem os nossos patrocinadores, que a gente chama de parceiros anunciantes, né? A maioria são antigos já, mas a gente tem despertado novas parcerias aí nos últimos tempos, até porque o agro crescendo, é claro que as empresas, revendas, né? Todos eles crescem na mesma medida. Então, a gente tem as parcerias, por exemplo, nos eventos, a gente faz coberturas de eventos, as empresas, inclusive, podem nos contratar para cobrir tanto o evento específico dela, quanto a participação dela em um evento específico como o AgriShow, que eu citei aqui no começo, o Hortitec, né? São alguns dos principais eventos que a gente faz aí, além do Congresso Andrade, em São Paulo, em todo o Brasil a gente está presente. E também a gente pode cobrir lançamentos de produtos. Essas são as parcerias que a gente chama de comerciais. Isso pode ser falado com o nosso time comercial. Eu posso até deixar na legenda aqui para vocês depois o contato da Ana Maria, que está à frente do nosso time comercial aí também, né? E uma outra forma isso que eu contei para vocês sobre os nossos conteúdos editoriais, que são os conteúdos que vão na pauta, são materiais atuais de manejo, são específicos para a época em que a revista será publicada. Então, você pode entrar comigo, também vou deixar o meu contato para você aqui na legenda também. Você pode especificar qual assunto você quer trabalhar com a gente, ou se você já é uma fonte, que você já até tem o nosso WhatsApp aí, né? Entrar em contato conosco e falar, essa pauta aí eu tenho interesse. A gente pode mandar todas elas para que você escolha ou desenvolver um assunto específico na sua área de atuação também. Desde que você seja graduado, uma pessoa que conhece o tema, seja experiente, isso vai ser tanto bom para o seu currículo, para o seu portfólio, porque a gente tem o ISSN, que comprova também para você aí, né, a sua experiência científica, quanto para nós que vai ter você aí uma fonte também que vai aparecer conosco no nosso catálogo, eu chamo de catálogo de fontes confiáveis também. Sem dúvida. E Miriam, essa era um ponto muito interessante, porque
espalhada aí por todo o Brasil. Muitas vezes uma pessoa que não tem assim tanta visibilidade, não é tão visto em uma rede social ou outra, mas que é muito conhecido e é uma referência em determinados assuntos, pode chegar até vocês e ser um colaborador, né, facilmente. Com certeza, se você é um consultor de campo, eu sou um consultor da cultura de uva ou no Nordeste, tem muitas frutas aí, né? Inclusive onde vocês estão, então a gente está muito aberto a parcerias aí e sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente, sugerir temas também, ou trabalhar os que nós temos nas pautas editoriais mensais. Você pode nos pedir também que a gente manda os temas para vocês. Perfeito. E agora agora sim, a outra ponta, né? Os patrocinadores, as pessoas que pagam para ter um espaço veiculado numa revista de circulação nacional, como é o caso da Campo Negócio. Qual que é o processo a seguir? Então, o processo é o seguinte, a gente tem esse time nosso comercial, né? Ele está preparado para oferecer propostas personalizadas. A minha área é exclusiva do jornalismo, mas é o seguinte, você vai receber o contato do nosso time comercial, eles vão propor para vocês, mandar um Media Kit com todos os nossos formatos de anúncios, né? Você pode anunciar só no impresso, pode anunciar só no online, pode fazer o combo dos dois, a gente pode fazer a cobertura do seu evento, do seu produto, a gente pode colocar só a sua empresa que está sendo lançada ou fundida com outra também, que as fusões agora estão acontecendo aí constantemente, né? Então, todos esses processos e tudo isso que você precisa para o seu negócio, a gente consegue colocar isso em evidência em todos os meios para que ele chegue realmente ao público que você precisa, seja no impresso, seja no online, né? Lembrando que a nossa revista, ela é colecionada, eu já vi muita gente, quando a gente, inclusive na pandemia, que suspendeu o impresso por questão de contaminação, um monte de gente falou, não, mas eu não posso deixar de ter a Campo Negócio, porque mandaram fotos para a gente, eu achei até muito querido, muito fofo, com as prateleiras, colecionando a nossa revista mesmo, porque eles gostam de folhear, eles gostam do papel, eles gostam dessa sensação, né? Então, a gente realmente tem esse carinho aí do nosso leitor, que vai ter a sua marca lá também no final do assunto, seja na matéria que você fez a parceria com o seu anúncio no final, ou na revista mesmo, a página inteira, ou numa cinta, a gente tem vários formatos, e é só entrar em contato com a gente que a gente pode mostrar isso para você pessoalmente, ou aí por internet também, WhatsApp, e no canal fica mais fácil para você. Perfeito. E qual tipo de cliente que está habilitado? O produtor, a empresa que vende produto, a multinacional, a revenda? Quais deles já são clientes ou podem vir a ser, Miriam? Então, Alisson, a revista ela é muito eclética. Eu digo que a gente é uma revista B2C hoje, quer dizer, a gente vai direto ao cliente. Mas acontece que a maioria dos nossos clientes, parceiros, anunciantes, eles são ou de matéria-prima ou revendas mesmo de produtos ou máquinas ou algum insumo voltado diretamente para o produtor rural. Mas nada impede que você, produtor rural, queira deixar a sua marca em evidência com a gente, né? Por exemplo, eu sou um grande produtor de laranja e eu quero que as pessoas conheçam o meu produto porque a minha laranja é diferente, o meu citros é diferente, a minha uva hoje, né, ela é embalada de uma forma diferente, ela tem um Brix mais elevado, o meu melão é mais doce, de redinha, né? Então a gente já fez aí várias matérias, inclusive editoriais, no Vale do Ribeira, a gente já fez da Itaueira, a gente já fez aí com José Roberto também, que é um amor de pessoa, inclusive, lá do Melão da Redinha, né? O Paulo Dantas também, da Manga. Então, nem sempre a parceria é comercial, né? Quando o produtor realmente quer mostrar o seu trabalho, a gente está aberto também. Então, tendo espaço aí para conversar com a gente, na sua agenda aí, é só fazer um contato que a gente está à disposição. Legal. Uma vez me questionaram, Miriam, até no Instagram mesmo, se havia algum tipo de coluna, por exemplo, para tratar de um mesmo tema, como a gente vê em algumas revistas. Tem um colunista muito conhecido aqui no jornal Diário do Nordeste, que ele é o responsável por toda a edição falar sobre um tema atual do agronegócio cearense. Ele é de veiculação estadual, mas que devido às redes sociais ganha
facilmente aí proporções nacionais. E aí me perguntaram se a revista tinha algum projeto parecido como esse. Deixa eu lhe dar um exemplo, por exemplo, um campo para tratar sobre manejo biológico. E aí uma edição numa cultura, outra edição numa praga, outra edição em uma doença e assim sucessivamente. É alguma coisa que está no radar, que via de regra não deixa de existir, porém às vezes com parceiros diferentes. E pelo que eu entendi da pergunta que essa pessoa fez, era algo meio que fixo, por exemplo, de uma empresa ou de uma marca X, e ela ficar meio que fazendo ali uma espécie de um curso, né? Um mini curso, uma sequenciazinha, um collab para dentro de um mesmo tema. Tem alguma coisa parecida assim, Miriam? Tem sim, Alisson. A gente tem tanto na modalidade online quanto eu vou citar para vocês dois exemplos práticos que a gente tem, inclusive. Geralmente eles partem de demandas, né? Porque como a revista é nacional, eu não posso ter um tema que só vai para uma região específica, como você falou, só o Nordeste ou só o Sudeste. Então, os nossos temas, eles são selecionados justamente pela demanda dos nossos leitores. No caso da Punklândia, que é um perfil online, que a gente começou a estabelecer uma parceria ali com a Amanda, uma querida também, amigona nossa hoje, ela fala especificamente das punks, né, que são as hortaliças não convencionais aí, produtos alimentícios não convencionais. A gente fechou, inclusive, uma parceria com ela, de que ela escreveria para a revista impressa, que é um canal que ela ainda não tinha acesso, né, e a gente faria um collab com ela nas redes sociais aí, porque o perfil dela era bastante demandado também. Então, foi uma coisa bem legal que a gente, inclusive, está aí ainda em andamento. A gente tem todos os domingos a coluna, o nosso collab nas redes sociais, e toda edição da revista HF tem um artigo dela sobre as punks também. No caso, com a agrocultura também, a gente tem essa parceria de conteúdo, né? O Alisson está sempre levando a campus aí debaixo do braço, eu fico brincando. E a gente também sempre fala da agrocultura, porque o trabalho de vocês também é impecável. E quanto a colunas também, a gente tem parcerias com empresas também, que podem fazer essa série de matérias, né? Cada mês alternando entre culturas, ou entre manejos, ou entre épocas específicas para aquele tratamento, né? Quanto editoriais. O que eu defino como uma matéria comercial e uma matéria editorial? Quando a gente trata de um tema que é de domínio público, que eu quero dizer, uma matéria que tem que ser neutra, a gente nunca cita o nome de um produto, porque a gente vai estar sendo tendencioso, né? Mas no caso, eu vendi um anúncio para você e você comprou aquele espaço, vai ter um artigo seu falando do nome do seu produto e o seu anúncio logo embaixo, entende? Então, essa é uma proposta que fica clara tanto para o leitor, que entende que aquilo ali é um banner, né? Quanto para toda a cadeia que está envolvida naquilo ali. A gente chama, inclusive, isso no jornalismo, no marketing, na publicidade de merchan, mas é muito explícito, né? Então, você tem essas várias possibilidades aí para trazer a sua marca, o seu produto em evidência, ou mesmo o assunto da sua expertise aí para tratar com a gente. Claro, sem dúvida. E, Miriam, você citou no meio da conversa a questão da inteligência artificial, né? E hoje já é uma realidade. Ela tem mais ajudado na produção do conteúdo ou ainda é algo que tem muito mais a entregar? Como é que está do ponto de vista de vocês como produtores de conteúdo? Então, Alisson, esse é um tema, inclusive, muito pertinente, que eu acho que não só na nossa área e do agro, mas de todas as áreas, inclusive. Por quê? Eu trago que a linha entre o profissional e o amadorismo, nesse caso da inteligência artificial, é muito tênue, porque a gente não pode deixar que o nosso conhecimento seja substituído por algo que você vai colocar lá e ela te entregar uma resposta pronta. A IA é um mecanismo, é uma ferramenta eficiente, pode te ajudar a elaborar projetos, ela pode te ajudar em vários campos, com certeza, profissionais. A questão é saber como usar, né? Então, não deixe que aquilo que você sabe seja interpretado por uma máquina. Eu quero dizer que, por exemplo, a IA no campo, ela ajuda as máquinas inclusive, a gente tem hoje tratores autônomos, a gente tem drones, né? Quem sou eu para dizer que ela não é eficiente, que ela não está ajudando o campo? Ela está ajudando absurdamente muito. Mas no quesito de informações,
eu acho que o ser humano ainda é parte essencial. Então, o fato de você colocar a sua experiência, o seu conhecimento ali no papel, quando eu digo papel, é claro que eu estou me referindo ao seu texto, né? Isso é fundamental para que você traga a sua essência ali para aquele texto que você vai estar assinando. Não deixe que isso fique para trás, né? Não é deixar de usar ou ter a versão, mas é usá-la de maneira correta. Com consciência. Com consciência, e você tocou no ponto que a sensibilidade humana ela ainda faz total diferença. Né? Totalmente. Tudo depende com a inteligência artificial do prompt, né? Da pergunta que é feita. Então, exatamente. Se o profissional não tiver uma habilidade mínima ali para meio que corrigir o que ela está nos dando, pode ser que se perca nesse caminho. E uma grande preocupação também por parte de algumas pessoas é a substituição da inteligência artificial de alguns trabalhos, né, de humanos, digamos assim. Mas eu ouvi esses dias e achei muito pertinente o cara falar que ela não vai substituir. A IA ela não vai tomar o emprego, ela vai diminuir o trabalho. Então, algumas atividades que antes nós levaríamos horas para fazer, análise de dados, compilação de alguma coisa e tal, ela tem essa capacidade ali de fazer em alguns segundos. E eu acredito que é por aí mesmo, né, Miriam? Você colocou bem. Eu até vou fazer um paralelo aí com quando a gente teve a calculadora lançada, né? Quem diria que a gente ia deixar de fazer contas na mão para que uma calculadora fizesse isso para a gente? Imagina quantos projetos deixaram de ser ali exaustivamente calculados na mão, inclusive com possibilidade de erro, né? Porque as contas eram divisão, porcentagem, multiplicação, subtração, né? Tudo isso. Claro que hoje a gente ficou meio preguiçoso de saber como dividir casas decimais, por exemplo, né? Então, vou trazer esse paralelo com a IA. Quando a gente realmente entender qual é o processo em que ela vai nos ajudar a diminuir a exaustão no trabalho repetitivo, a gente vai entender ela como uma ferramenta que vai nos ajudar e não substituir o nosso cérebro, principalmente, né? Porque até se fala em apodrecimento cerebral aí quando as pessoas entregam tudo para a IA hoje. E não é essa a questão. Eu acho que a gente tem sim que usá-la com consciência e com discernimento, principalmente para que a gente tenha sabedoria aí, esse jogo de cintura, esse equilíbrio, né? Porque substituir não, alguém tem que mandar nela, alguém tem que dar o comando, o prompt para que a IA, faça o trabalho que a gente precisa. Com certeza. E é um trabalho que não é tão fácil não, porque o segredo está no prompt, na pergunta, né? Exatamente. Então, às vezes você fala assim, eu vou pedir para ela fazer aqui um texto para mim. Mas o texto que ela vai te dar é o básico do que ela vai pesquisar ali no Google. Então, às vezes pode passar até como plágio, que é um perigo, né? Você vai trazer uma informação que já foi publicada com autoria sua. E ela faz isso, porque o banco de dados dela é a internet. A internet, logicamente, alguém já escreveu aquilo, já fez aquilo, aquela informação já está lá, né? Então, esse cuidado aí é muito importante. A gente até, infelizmente, tem que passar os textos que a gente recebe por um apurador de plágio, porque já aconteceu, inclusive, de recebermos textos plagiados 100%, e foi um problema, assim, sabe? Então, é um trabalho grande da nossa equipe editorial lá para realmente ficar avaliando isso daí, Alisson. E não é à toa que durante todo esse tempo vocês vêm aí mês a mês lançando conteúdo com toda a credibilidade que cada mês cresce mais, né? É por isso, é pelo zelo, né, no trabalho. E Miriam, dentro das edições, acredito que vocês devem receber uma enxurrada de feedback, de solicitações. Quais são os temas assim que geralmente são mais, vou dizer quentes, mais aquecidos, que estão mais no interesse do público de vocês? Sim, então, a gente trabalha muito com sazonalidade, né? Então, por exemplo, na revista Grãos, a gente sempre traz novidades em questão de sementes, porque a genética está muito evoluída, né? Inclusive, a IA está sendo utilizada aí nas edições de ENCAS e tudo. A Embrapa é uma grande desenvolvedora de tecnologia, inclusive, né? Parceira aí das empresas públicas e privadas também, nessa questão de lançamento de novos materiais, seja soja, feijão, milho, algodão também que está vindo aí.
A questão da transgenia ficou para trás, Alisson, que é uma coisa que não tem se falado tanto mais, tanto falando aí na sua pergunta, né, o que a gente traz de mais importante, quanto o que ficou um pouco para trás. A gente tem trazido muita questão dos drones, da energia solar, que ela pode ser usada em vários campos dentro do agro, né, desde HF, as estufas aí, a irrigação, inclusive, os grandes pivôs que demandam muita energia, né. A gente fala muito de maquinários também, porque se tem novidades diárias sobre maquinários, como eu disse, aí, grandes colheitadeiras hoje já comandadas aí por IA, que já dão a predição da colheita antes mesmo que a máquina entre no campo. Então, já vem ali o satélite, né, faz um mapeamento de toda a lavoura, coloca esses dados da máquina e quando o operador está lá dentro, ele, antes mesmo de ligar a máquina, ele já sabe qual é a estimativa do que ele vai colher. Inclusive, o dono da propriedade, ele pode acompanhar tudo de onde ele estiver, no mundo inteiro. Então, de coisas que a gente, inclusive, pessoalmente, somos convidados, né, para alguns eventos para o lançamento dessas máquinas, diversas são as marcas que estão lançando, então não vou nem trazer uma específica aqui. Mas, por exemplo, a questão da máquina, que ela é totalmente guiada por satélite, e se o operador parar a máquina, eu vou ficar aqui de bobeira 30 minutinhos porque eu estou cansado, estou com preguiça, o próprio gerente da fazenda já pode dar um alerta para ele. Se ele passou na mesma linha 2 vezes, seja adubando ou plantando, a própria máquina se recusa a fazer o trabalho. Então, esse tipo de tecnologia é uma coisa que a gente tem até, assim, né, orgulho de mostrar isso, porque a gente consegue fazer isso online também, gravando nos eventos, mostrando isso na prática. A questão dos adubos também, que já vem com a inteligência embutida aí, os fertilizantes inteligentes, que eles só começam a agir depois que começa a irrigação, e o grânulo vai sendo dissolvido aos poucos para que o adubo não seja todo solto de uma vez, né? A gente tem também a questão das regularizações de propriedades, né? Essa questão das regulamentações, leis também, reservas legais. Então, cada uma das revistas traz o seu tema aí, que realmente são de demanda maior do campo, que a gente acha que é mais interessante, mas esse acho que eu quero dizer é uma curadoria do que chega para nós versus o que está o mercado ali lançando o tempo todo, né? Sim, com certeza. Um outro ponto também, Miriam, vocês já têm uma longa trajetória e no meio do caminho surgiu aí a oportunidade do virtual, né? Das redes sociais e tudo. Quando que vocês, como revista, perceberam a necessidade de entrar nesse meio? Houve uma certa resistência? Como que foi essa transição? Na verdade, essa incorporação, né? Porque não transicionou, e sim agregou ao serviço de vocês. Sim, é interessante essa pergunta até, porque realmente a gente nasceu e cresceu como um veículo offline, né? E isso está no nosso DNA, porque os nossos textos, geralmente, eles são mais completos e complexos, às vezes, eu posso dizer assim, né? Porque a gente quer trazer a informação inteira, e não somente aquele reels ali, né? Aquela coisa do online que é 30 segundos e pronto. Para nós foi um desafio, sim, a gente entrou de vez nesse mercado aí na pandemia, eu posso dizer. A gente tem se aperfeiçoado nisso todos os dias, trazendo geralmente temas que são diferentes da revista, porque não é o mesmo público, por mais que a gente acredite que fosse, é diferente trazer essa informação no online, né? Então, a gente tem realmente estudado, tem feito como é que eu falo? Um apuramento maior sobre essas informações, porque o online, diferente do offline, que é o impresso, ele permite muito mais fake news, né, do que quando você imprime ali aquela informação. Então, a gente tem esse cuidado aí de realmente trazer vídeos com especialistas, as informações, às vezes a gente traz alguma brincadeirinha ali no nosso Instagram ou nas nossas outras redes, mas tudo informando muito bem que aquilo ali é uma brincadeira ou é uma técnica mais caseira, alguma coisa nesse sentido, né? A gente vem caminhando aí, eu posso dizer que a passos largos, nas redes sociais, mas o nosso site ele já é mais antigo, né? A gente já lançou ele aí, se não me engano, há 15 anos, 18 anos, alguma coisa assim. Ele entrou geralmente, na época mais ou menos da revista HF, aí a gente já lançou o site.
São informações bem técnicas também, bem aprofundadas, né? A gente consegue, inclusive, trazer as revistas lá para dentro. Elas podem ser baixadas lá, tem o download, inclusive, da Florestas, que é gratuito no nosso site. Então, é um meio que a gente ainda está desenvolvendo, né? Tem menos tempo do que a impressa, mas a gente está batalhando aí para entregar a qualidade que está todo mundo buscando e merecendo, inclusive. Mas tá funcionando, viu? Está funcionando. A gente tem tido, hoje a gente está com quase 60 mil seguidores no Instagram, né? O nosso site também está indo muito bem, a gente reformulou ele há pouco tempo, inclusive, e lá a gente traz tanto os vídeos quanto as matérias impressas também. Perfeito. E Miriam, uma outra coisa que chegou através das redes sociais para nós, com um questionamento, vez por outra vocês trazem ali alguns temas que são muito pertinentes à realidade, o dia a dia de muita gente espalhada aí por todo o Brasil, né? E um grande problema hoje, que eu lhe digo que generalizado, talvez a nível de Brasil, mas de Nordeste eu digo com propriedade, é a questão da mão de obra. E algumas pessoas mandaram perguntas se já está no radar esse tema ser tratado em alguma edição futura, e principalmente, uns até em tom de brincadeira, mas com aquele fundo de verdade, com possíveis soluções, né? Alguma solução para essa problemática. Como que vocês têm visto, tem chegado demanda como essas para vocês? A gente tem trazido boa parte desse assunto aí, Alisson, mas voltado para a mecanização, né? Que a gente está vendo o lado do produtor. Mas realmente é uma informação interessante e o lado do funcionário, né? Já que a mão de obra está escassa, o que o funcionário está fazendo? Quais são as opções para ele também, né? Para o operador ali do campo, às vezes colheita manual de café ou de frutas também, né? É um tema, sim, a ser explorado. Eu acho que é uma sugestão, sim, que a gente pode ver aí para as próximas edições, viu? Com certeza, para todos os veículos, o físico, o virtual, as redes sociais, ele vai ter uma grande adesão, porque é realmente um problema sério hoje. Dá um exemplo, ó, vocês entrevistaram o pessoal da Delícias do Sertão, que são produtores de pitaia aqui no Ceará, lá na Fruit Attraction, se não me engano. Fruit Attraction, isso mesmo, foi o Djalma. A gente falou com o Djalma Rolaço também, se não me engano, que é do Pitaias Brasil. Ele é professor, inclusive, um dos mais renomados em pitaia. Acho que eu vi o Jair falando. O Jair também. Jair também. E aí, assim, a pitaia, por exemplo, como outras frutas tropicais aqui da região Nordeste, é uma atividade extremamente dependiosa de mão de obra, de serviços manuais. E por uma série de motivos que vamos esperar a matéria da revista Campo e Negócios trazer, eu creio que possa abrir aí a mente para apontar aonde estão alguns problemas e também algumas possíveis soluções, né? Alguma forma de amenizar e equilibrar essa balança aí. É isso aí, Alisson. A gente pode, inclusive, desenvolver algum projeto, já que somos fontes de informações, né, divulgadores aí também de novidades. Quem sabe a gente traga alguém para falar com a gente aqui sobre isso. Quais são as soluções, né? A gente pode trazer alguém, entrevistar alguém para realmente ver a visão de um profissional sobre isso. Sim, com certeza. E eu, até pegando esse gancho, a gente comentou em off, né, que eu priorizei até determinado momento as pessoas que podiam vir aqui no estúdio para a gente bater esse papo. Só que agora, por exemplo, você está em Minas, né? Não, eu fico no Rio de Janeiro agora. Mas a revista é em Uberlândia e fica em Minas Gerais. Não, então, aí o ponto que eu quero chegar é justamente isso. Sempre quando eu estou vendo lá as matérias na Campo e Negócio, tem alguns temas que o pessoal pede e às vezes por falta de oportunidade aqui da região, eu vou ter que fazer nessa modalidade online. E aí eu acho que a minha lista telefônica, minha lista de contatos prioritária vai ser a Campo e Negócio já. Estou à
disposição, Alisson. Quero muito que você prospere aí, quero ser sua parceira nesse seu projeto. Ah, sem dúvida. E aí quando precisar fazer um contato com um desses parceiros aí, eu disse, Miriam, estou precisando falar com esse doutor aqui, ou essa doutora aqui, ó. Quero demais, quero demais. Inclusive, a gente pode trazer aí uns produtores grandes da região para a gente falar com eles, né, Alisson? Você com a sua visão aí da região, eu daqui como jornalista também da região sudeste, e a gente fazer esse bate-papo legal aí, trazendo a visão deles de campo mesmo. Não tenha dúvida que vai rolar. Vai ter muita gente interessada e com certeza vai agregar bastante ao trabalho de vocês, viu? Mas sim, e Alisson, eu queria só abrir um parênteses também, porque eu falei da revista como um todo e esqueci um ponto importante aí, que tem sido tão enfatizado hoje, inclusive nos eventos, está tendo agora em São Paulo o Congresso Nacional das Mulheres do Agro, né, o CNMA. A revista é composta, basicamente, a gente está em 80% de mulheres, isso há 23 anos atrás era algo bem revolucionário até, né, vamos dizer assim. A equipe é basicamente antiga, porque a gente realmente acredita no propósito da Campo Negócios, né? A gente aposta nisso daí, nessa credibilidade, nessa confiança, tanto nas informações, quanto no que a gente prega de evidência das marcas que estão com a gente aí. E eu quero agradecer, inclusive, as fontes, parceiros, anunciantes, leitores que estão com a gente aí durante todo esse tempo, você é um deles, tá? E deixar o meu afeto para vocês aí. Com certeza, e a satisfação é toda nossa em poder participar dessa rede, tá bom? E é uma rede de apoio para o produtor também. Claro, sim, sem dúvida. E aí a gente já está batendo um papo aqui há um bom tempo, e aí eu deixo aberto aqui, caso eu tenha esquecido de algum ponto, algum tema que você gostaria de destacar, por favor. E aí, antes de terminar, ainda tenho aqui pelo menos mais uma perguntinha para você. Claro, bom, eu quero deixar o convite para você que tem vontade, que está no mercado agro aí, quer participar com a gente, pessoal. Se você é graduado ou se você é um produtor, entre em contato comigo, que o telefone aqui embaixo, o meu e-mail também vou deixar aberto para vocês aí, tá bom? E se você é um anunciante ou possível anunciante, quer deixar sua marca em evidência, faça contato conosco também, a gente tem uma proposta personalizada para você, deixar a sua marca em evidência onde ela realmente importa, né? Seja para o produtor, seja para o seu parceiro, seja para o B2B, B2C, a gente tem todo esse complexo aí de ramificações para chegar onde você precisa. Maravilha. E eu assino embaixo porque, como já disse e reafirmo, já acompanho esse trabalho há muito tempo e já tenho visto muito conteúdo de excelente qualidade, edição após edição. É um negócio que não cessa, é um poço sem fim. Aí esse pessoal tem se empenhado bastante em conseguir realmente trazer um material de credibilidade mês após mês, edição após edição, e vale muito a pena, com certeza, estar por dentro desse conteúdo, tá? Obrigada demais, Alisson. Imagina, menina. Falar o que é fato é bom demais, sem demagogia, sem nenhum apelo aqui a nada, é só mesmo ao que de fato deve prevalecer, tá? E tá certo. O que eu queria te perguntar sempre eu faço essa pergunta, geralmente eu faço essa pergunta já caminhando aqui para o fim. O que a gente pode esperar aí para o futuro do agro? Futuro daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, como é que vocês, como produtores de conteúdo, enxergam essa perspectiva aí do maior negócio da terra? Boa pergunta, Alisson. Eu vou te falar a minha opinião como jornalista e também como profissional do agro. Eu quero e torço para que o agro seja regenerativo. Eu quero que a gente tenha a terra de volta ao que os nossos avós plantavam, e a gente traz muito isso, inclusive, com os nossos assuntos de biológicos, de orgânicos, de novas técnicas para trazer esse solo mais vivo aí para cima, né, que está tão escondidinho lá embaixo, tão erodido, tão compactado. Então, eu acho que tudo começa no solo. E para ter um solo produtivo, para que você tenha mais rentabilidade e produtividade, deixar um pedacinho ali para uma reserva legal, plantar integrado florestas, pecuária, plantar ali os 3 sistemas, né?
a integração lavoura-pecuária, muita gente acha que vai demorar muito tempo para eu colher esse eucalipto, ou talvez espinos, né? Não é essa a questão, pessoal. A questão é deixar que o seu solo sobreviva para que ele produza mais para você. Então, vamos tomar como exemplo aí a Fazenda do Lobo, né? A gente tem tantos exemplos legais aí que eu mesma entrevistei grandes produtores que realmente deram um passo atrás e hoje estão colhendo os resultados, inclusive o dobro de produtividade na soja, deixando que a natureza, a fauna, a flora realmente tenham o seu espaço dentro da fazenda deles. A irrigação, por exemplo, conservar mais os mananciais, né? Ter essa visão holística do sistema, isso daí, ainda que pareça ser um passo atrás, seja antiquado, é totalmente contrário. Realmente a agricultura precisa e merece ser mais regenerativa, pessoal. Acreditem nisso. Perfeito, muito bem colocado. Inclusive, dia 21, amanhã, a gente vai estar batendo um papo com a doutora Meridiana a respeito do uso de biológicos na saúde do solo e das plantas. Tudo calhar aí com o que você acabou de falar e que para mim, como profissional de extensão, trabalho diretamente aí com a produção, é uma coisa que a gente já percebe e o pessoal fala, o biológico é o futuro. Cara, o biológico é o presente e quem não entrou já está atrasado, viu? Porque... Eu concordo com você. Inclusive, a Mariângela Hungria, aí, pesquisadora da Embrapa, amicíssima nossa também, já está recebendo o Nobel da Agricultura dela agora pelo trabalho com fixação biológica de nitrogênio aí. Está deixando de colocar milhões e milhões de insumos químicos no solo, né, o próprio nitrogênio, com bactérias benéficas. Exato. E é por aí. Os níveis de produção eles cresceram demais e se a gente não repovoar, não recolonizar esse solo, não reestruturar esse solo, de onde muito se tira e pouco se devolve, essa conta não fecha, né? Exatamente. Se a gente quiser alimentar um mundo que está cada vez mais crescente, a gente tem que ter uma agricultura mais inteligente aí, né? Produzir mais com menos, entregar mais para o solo para que ele devolva na mesma medida. Perfeito. E Miriam, reforça com o pessoal onde é que podem encontrar nas redes sociais, saber mais informações a respeito das revistas físicas, do site, de todo o trabalho de vocês, onde que a galera... Claro, deixo para vocês aqui, o nosso site é o www.revistacampoenegócios.com.br, as nossas redes sociais Campo e Negócios no Instagram e no Facebook, no YouTube também você encontra como Campo e Negócios, ele vai direcionar aí para a nossa página, para o nosso perfil também no YouTube. E se você quiser mandar uma mensagem para mim, o meu WhatsApp é o 34 98848 5093. O meu e-mail, Miriam, com M no começo e no final, @revistacampoenegócios, tudo junto, .com.br. Perfeito. Esses contatos eles vão ficar fixados aqui, ou nos comentários ou na legenda do episódio. Alguns cortes também vão ser veiculados aí em collab com as páginas, as redes sociais da revista Campo e Negócios, da Miriam e companhia, dos mais de 80% de mulheres que acompanham essa empresa maravilhosa. E ficamos aqui também à inteira disposição para reforçar e para reafirmar que de fato é um conteúdo que vale muito a pena para você que quer se manter bem informado, você que é estudante, produtor, consumidor e quer saber mais a respeito do agro com uma informação de credibilidade, de confiança. Acompanhe o trabalho da revista Campo e Negócios e você com certeza vai estar muito bem embasado, tá bom? Mais algum recado, Miriam, para deixar aí para essa turma? Quero agradecer a vocês que nos assistiram, ao Alisson que nos convidou, a Agrocultura que também é uma marca forte no agro, a gente está de mãos dadas aí nesse projeto de realmente trazer esse agro sustentável, esse agro que vale a pena, e convidar vocês para seguir as nossas redes aí, tanto a Agrocultura quanto a Campo e Negócios. Nosso site também está à disposição das matérias com todos os assuntos que você precisa para realmente ter a produtividade que você merece aí no seu campo. Obrigado, Miriam, mais uma vez pelo bate-papo, pela oportunidade. E a gente vai mantendo esse contato aqui para manter essa chama sempre acesa. E para você que acompanhou mais um episódio do Agrocultura, nosso forte abraço. Se não curtiu,
Curte, compartilhe esse episódio com quem possa interessar para levar essas informações de extrema credibilidade e confiança para os mais longínquos lugares aonde possam ser consumidos. E deixa aí nos comentários o tema, a sugestão, o que você gostaria de ver nas próximas edições da revista Campo e Negócios, tá bom? Nosso muito obrigado para vocês e fiquem ligados que muito em breve teremos mais um novo episódio. Valeu!